Graça e paz, igreja do avivamento. Graça e paz, líder do avivamento. Oh, glória a Deus. Jesus é bom e o diabo não presta. Oh, glória. É verdade. Glória a Deus pela sua vida, por nessa noite você se encontrar na casa do Senhor. Mesmo não sendo fácil, mesmo entre as lutas, entre as guerras, mas você conseguiu chegar aqui nessa noite. Você é vitorioso. Glória a Deus. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor. Você é vitorioso por ter chegado aqui nessa noite. Muitos têm a oportunidade, mas não valoriza. E você nessa noite se colocou na posição de estar aqui. E eu creio que você receberá aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Porque você não saiu da sua casa à toa, mas sim para buscar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. O Deus que vive, o Deus que se encontra aqui no nosso meio, se faz presente. Porque quando você está aqui adorando, e quando você está aqui glorificando, e quando você está aqui clamando, Ele está trabalhando a favor da sua casa, a favor da vida do teu filho, a favor da vida do teu esposo, da tua esposa. É só você se colocar na posição, porque o posicionamento ele te direciona para o lugar. Glória a Deus. Nessa noite, Deus ele quer mostrar para mim e para você que a obediência ela gera bênção sobre as nossas vidas. Ele abre caminhos, ele abre porta, mas requer de mim e você querer ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que ele direciona para nossas vidas. Então eu vou convidar você para abrir lá em 2 Reis. Sim. Abre esse teclado para mim, por favor. Vai me atrapalhar. Quando você encontrar, libera uma palavra de adoração ao Senhor. 2 Reis. Eu vou ler pela minha Bíblia que às vezes a tradução é diferente. Hoje o Senhor, Ele vai vir tratar em nós nossas lepras. Aquilo que nós temos que está nos atrapalhando na presença do Senhor. Então você não fica disperso nessa noite. Você não dá ouvido a quem está conversando, ao carro que vai passando. E se liga aqui porque o Senhor, Ele já começou a falar conosco desde o início. Desde o louvor, desde a dança, Ele está ministrando o nosso coração. O título é Naamã e a cura é curado da lepra. E eu vou estar lendo para que você venha ter entendimento assim como eu. E eu espero que você venha de coração aberto para Deus ministrar sobre a tua vida, assim como Ele ministrou sobre a minha. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque ele e o Senhor deram livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, Tamara, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo assim. E assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestre, e levou a carta
rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este vier a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deverás, notai-vos e vende buscar ancião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvi Eliseu, homem de Deus, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes. Mandou dizer ao rei: por que rasgaste a tua veste? Deixa-o vir a mim, e saberá que é um profeta em Israel. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e leva-te 7 vezes no Jordão. Lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá você em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abaná e nem Farpar, fios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Então me poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegasse a ele e Sara: e meu pai, se o profeta disserem alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais disserte a ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus, eterno Pai, nessa noite, Pai, eu te apresento aqui a palavra do Senhor, Pai, me entregou para trazer para a tua igreja nessa noite. Pai, da mesma forma que o Senhor falou comigo, que o Senhor venha falar com o teu povo, porque eles saíram da tua casa, Pai, para ouvir algo da parte do Senhor. Então que nessa noite, Deus, eu venha diminuir, que o Senhor cresça e apareça, e que tua palavra venha ser penetrada, Pai, como uma espada de 2 gumes em nossos corações, e que nós venhamos, Pai, entender aquilo que o Senhor vem para nós nessa noite, e que nós venhamos mergulhar, Senhor, assim como Naamã fez, mergulhar no mais profundo, no escondido, Pai, mergulhar na tua palavra, porque tem lepra, Senhor, que só sai através da tua palavra. Então, Senhor, me ajuda, Pai, nos ajuda a entender aquilo que nós queremos, o que o Senhor requer de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, a bispa me mandou mensagem. Eu quero agradecer a oportunidade dos bispos, primeiramente, pastor, né, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui no altar do Senhor. Confesso que as pernas tremem, os braços, mão, barriga gela, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo e é Ele que faz todas as coisas. É só nós estar no posicionamento que Ele quer, que é Ele que faz. Nós não fazemos nada. A misericórdia dele que nos alcança todos os dias. E a bispa me falou e eu falei: Senhor, o
do Senhor. Que palavra que eu vou levar? O que é que o Senhor quer falar com a tua igreja? Quer falar comigo? Me dá uma palavra, Senhor. E eu comecei a estudar ali à noite. Durante o dia foi bem corrido, e o Senhor ministrando meu coração. E o Senhor me trouxe a pregação de domingo da bispa, que eu não estava aqui, mas eu assisti a live. E o Senhor me trouxe na mente a ministração das mulheres, que também foi muito forte. Mulheres de Deus, o que é que vocês estão fazendo em casa? Porque está sendo uma bênção nossos cultos. E ali Deus começou a ministrar, e foi aonde eu cheguei nessa passagem. E eu creio que assim como Deus falou ao meu coração, Ele vai falar com você nessa noite. Deus foi ministrando, eu fui escrevendo minhas próprias letras, e o Senhor foi falando no decorrer do dia, e eu fui anotando. Eu falei, Senhor, eu não quero pesquisar em YouTube, eu não quero, Pai, fazer da maneira que os outros fazem, eu quero que seja diferente. Assim como o Senhor ministra o meu coração, que eu vou escrever na punho, e eu creio que o Senhor irá fazer nessa noite. E eu fui estudando, e o Senhor foi ministrando. E eu quero que você venha ter entendimento nessa noite, assim como eu tive. E o tema dessa noite é o problema que o homem não pode resolver. Esse homem aqui, Naamã, era um homem rico, que tinha dinheiro, tinha posses. Mas nada que ele tinha conseguiu resolver o problema dele. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós colocamos as nossas forças, nós colocamos a nossa fé em coisas, mudando em coisas dessa terra, achando que vamos conseguir, e muitas das vezes esquecemos que nós, o homem sem Deus, ele não é nada. Então não adianta termos carro, não adianta termos trabalho, não adianta termos dinheiro, se nós não tivermos o Jesus que fala, levanta e anda. Aleluia. Do que adianta ter tudo e faltar o principal, que é Ele. E aqui o Senhor vem nos ensinando e nos mostrando que Naamã, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Meu Deus. E o que precisou acontecer para que ele venha ter entendimento disso? Precisou uma menina sair lá do meio do seu povo e ser colocada ali no meio, naquela casa, porque Deus, ele faz assim nossas vidas. Ele nos tira de lugares e nos coloca em lugares, em outros lugares, proporcionalmente. E muitas das vezes perdemos a oportunidade e não temos leitura rápida do que Deus, ele quer fazer sobre as nossas vidas. Aquela menina, ela não perdeu a oportunidade. Ela poderia estar reclamando, ela poderia estar murmurando, porque ela foi tirada do meio dela, da família dela, para servir de escrava, trabalhar ali para expor
trazer outras pessoas para outros lugares, porque aqui ela falou: eu conheço um homem. Quem era esse homem? Eliseu. Glória a Deus. Um homem que ele sabia a identidade dele em Cristo Jesus. Ele sabia da intimidade que ele tinha com o Senhor. E ela também sabia que existia um Deus que podia curar aquele homem. Então o que ela fez? Ela falou para a mulher, e a mulher, a sua esposa, foi até ele. E ali ele foi até Eliseu. Só que o que ele achou? O que ele pensou? Vou levar ouro, vou levar prata, vou levar tecido. Ele queria barganhar, né? É isso aí. Lá no Pernambuco, vamos dizer assim, ele queria trapacear, trambicar, ele queria trocar serviço. Jogar garoba, mãe. Queria trocar serviço. Põe a garoba mesmo. Ele achou: eu vou lá, né? Vou levar o que eu tenho e o Senhor vai me dar aquilo que eu quero. E muitas das vezes nós vamos para a presença do Senhor com o mesmo intuito. Não, eu vou para a presença do Senhor porque lá Ele vai me dar o que eu quero. E não é bem assim. Você adquire as coisas conforme a sua obediência na presença de Deus. Ele vai vendo aquilo que você vai dando a Ele. O que o Senhor quer de nós não é ouro e nem prata, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele quer nós na presença dEle verdadeiramente se derramando sobre Ele, sobre o altar. Aleluia, glória a Deus. Para que as coisas do Senhor venham sobre as nossas vidas. Só que muitas das vezes queremos negociar com o Senhor. Meu Deus. E ele foi para aquele profeta, foi até o profeta, achando ele que negociaria. Só que quando chegou lá, ele deu uma cara no burro, na porta. Porque não era o que ele pensava. Não é o que nós pensa. Não é o que nós quer do jeito que queremos. É como o Senhor quer para nossas vidas. Porque a palavra dele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É verdade, glória a Deus. Então ele foi. E chegando lá, ele achou que ia ser bem recebido pelo homem de Deus. Achou que o homem de Deus ia até a porta, ia receber ele bem, ia pegar ele no colo, ia só lançar uma palavra contra ele e ele ia sair curado. E não é dessa forma, sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus quer que nós se humilhe, que o nosso eu, ele venha cair por terra, para que ele venha manifestar a glória do nome dele sobre as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós vamos achando que é da nossa forma, que não é da nossa forma. E o homem nem recebeu ele. E eu creio comigo que ele deve ter pensado: quem acha quem é ele para não me receber? Mandar um servo me falar o que eu tenho que fazer? Só que ele viu que não tinha outra maneira. Ele viu ali, ele pôde ver que não era do jeito que ele queria. Então ele teve que fazer o que? Ceder. E muitas das vezes nós não cedemos. Foi o que Deus ministrou no meu coração. Deus falou assim: muitas das vezes nós temos que ceder, filha. Muitas das vezes nós temos que mergulhar para termos entendimento. E é onde Deus ele começa a trabalhar ao nosso favor. Nós podemos ver que Naamã era um homem rico, bem acentuado, porém as suas condições físicas não trouxe a cura. Um tipo de cura que não era apenas física, mas sim uma cura espiritual. Ele precisava de algo sobrenatural. E esse sobrenatural nós não conseguimos comprar com dinheiro.
Esse sobrenatural nós não conseguimos comprar com carro, com ouro, nem com prata. Esse sobrenatural nós só conseguimos quando nós mergulhamos na presença do Senhor. Nós só vivemos aquilo que Deus tem para nós quando nós se entregamos verdadeiramente. E trazendo por dias de hoje, não é diferente, pois existem doenças na alma que só Jesus pode curar. Aleluia. Assim como doença na carne também. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com várias doenças na alma. Eu só posso falar aquilo que um dia eu vivi. Eu cheguei aqui, eu me culpava de uma morte de minha mãe, da minha mãe e da minha irmã. Todos os dias quando eu ia dormir, eu falava: Senhor, eu tenho culpa. Eu poderia estar lá com ela, mas algo me impediu. Eu poderia estar lá com ela, pelo menos eu tinha ido junto. Eu me culpava, eu achava que eu era culpada. E isso era ferida na minha alma. Era uma ferida que eu tinha na minha alma. E eu vim ser curada na presença do Senhor. Foi aqui que Deus me curou e eu vim entender que eu não era culpada. Eu vim entender que eu não tinha culpa, então tem cura. Que é necessário nós estarmos na casa do Senhor para que nós venhamos ser sarados. Para que Deus venha trabalhar no nosso íntimo, na nossa intimidade. E foram anos e anos chorando e se culpando por uma coisa que eu não era culpada. Então muitas das vezes nós achamos que é só a cura de uma doença, de um câncer, Não. Tem feridas que ela mata mais rápido do que um câncer, que é a ferida da alma. Aquela que ninguém, nada pode curar se não seja o Senhor Jesus. E eu não sei porque o Senhor ministrou essa palavra, mas o Senhor nessa noite Ele quer curar feridas nas almas de pessoas que se encontram aqui. O Senhor Ele quer trazer a cura que você precisa nessa noite. Mas você tem que fazer como Naamã fez. Ele se permitiu a ser curado. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para que você venha se permitir a ser curada de feridas, de coisas que estão te paralisando no mundo espiritual. Outro ponto interessante que podemos ver aqui é que Naamã se recusou a seguir as instruções do profeta, porque foi recebido pelo servo. Ele queria ser recebido e já ser curado. Só que precisamos entender que Deus é grande demais para caber em nossa imaginação. Não é da forma que imaginamos, mas sim da forma que Ele quer trabalhar. Não é do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que Ele quer. Ele não se move de acordo com a nossa vontade. Abre Isaías 55, 8. Glória a Deus, aleluia. Vai glorificando. Aleluia, glória a Deus. É que você vem entender. O que é que fala em Isaías 55, 8? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você está entendendo o que o Senhor quer dizer nessa noite? Ele não vai se mover de acordo com a nossa vontade. Ele se move de acordo com a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é ela que tem que prevalecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aqui nós podemos ver o relato que ele
Só que Eliseu, como um homem de Deus, recusou. Porque o homem de Deus, ele recusa aquilo que o mundo oferece. O homem de Deus, ele recusa tudo aquilo que está lá fora, tudo aquilo que tenta nos comprar. Porque Deus, ele quer nossa entrega, quer que se entregamos a Ele, para que assim Ele venha nos abençoar. É devido à tua entrega, é devido à tua busca. Você tem que usar a arma que você tem em suas mãos, igual a bispa ministrou aqui. É com aquilo que você tem que você vai ganhar a batalha, que você vai vencer a guerra. Você não quer lutar com armas que você não tem. Luta com o teu joelho, com a tua oração, com o teu jejum, com o teu propósito. Porque enquanto você se dispõe a lutar da maneira certa, o Senhor, Ele começa a operar milagres. Morei aqui nessa casa, eu acho que tem 7 anos. Nunca vi meu marido pegar uma mangueira para lavar nada, uma garagem. Depois que eu tô lá, tem 11 dias hoje que eu tô lá. Nesses 11 dias, ele pega a mangueira de manhã, lava a garagem, vai lá na varanda, lava a varanda, lava a varanda do segundo andar. Eu falando, Jesus, obrigada, Jesus. Vocês acham que é pouca coisa, mas não é não. É para quem come, deixa o prato onde come. É para quem vai tomar banho e eu tenho que levar a toalha no banheiro. Você não está entendendo? Então às vezes olhamos e achamos que é pouca coisa, mas não é. Para mim é muita, sabe por quê? Porque eu já orei pedindo. Então eu estou tendo o resultado das minhas orações. Eu estou vendo Deus trabalhando de uma certa forma. Aquilo que pedes, não, se não souber pedir bens, então às vezes é no mínimo detalhe, são coisas pequenas, mas é nas coisas pequenas que vai se aperfeiçoando as outras coisas. É através disso que Deus trabalha. E assim outras coisas vem mais. Mas eu tenho lutado com as armas que eu tenho tido na mão, que é o joelho, é as lágrimas. Quantas vezes de joelho as lágrimas descendo, chorando e pedindo, Senhor, muda. Eu estou cansada, eu não aguento mais. E o Senhor, Ele está trabalhando da maneira dEle. Eu sei que é do jeito dEle, mas hoje eu posso ver algumas coisas acontecer. Então não se preocupa, continua orando, continua, que o propósito é esse. Aqui pode ver que Eliseu, o profeta, estava ciente da sua identidade. Aquela identidade que nós falamos no culto da mulher, na segunda-feira, lá na casa da bispa. Porque a todo momento Satanás, ele vai levantar alguém contra você, para que você tenha dúvida da tua identidade, quem você é em Cristo Jesus. Por isso que você não pode duvidar do Deus que você serve. Aleluia. Você não pode duvidar quem você é em Cristo Jesus. Eu não posso, mas o Deus que eu sigo, Ele pode todas as coisas. Não sou eu que curo, não sou eu que liberto, mas Ele faz através da minha vida pela misericórdia. Então eu vou orar e você vai ter resultado. Quando você se coloca nessa posição, você tem convicção de quem você é. Agora se manifesta um demônio aqui, tu pode procurar. Você nem sabe quem você é, nem sabe quem é o Cristo que você serve. Então a tua identidade, ela tem que ser algo além daquilo que você pode ver nos olhos carnal. Tem que ser algo espiritual. Você tem que viver da maneira diferente.
rasgou suas vestes. E fala: manda o homem vir a mim, e sabereis que há um profeta em Israel. Aqui ele mostrou que ele sabia quem era em Cristo Jesus. Ele não teve dúvida. Eliseu sabia que ele era um porta-voz de Deus. E nessa noite o Senhor quer saber como que você tem sido o porta-voz dele. Você tem sido o porta-voz dele porque é aquilo que eu falei lá no início. Ele te coloca em lugares, em ambiente que tem um incrédulo, que tem alguém doente, que tem alguém enfermo, para você falar do amor dele e mostrar que servimos a um Deus que cura, que salva, que restaura. E muitas das vezes você é colocado em certos lugares e de vez de você influenciar, você é influenciado. Meu Deus. Deus, ele nos dá a oportunidade e muitas das vezes não usamos a oportunidade que ele nos dá da maneira certa. Uma vez, eu vou contar que eu não vou dizer quem foi. Chegou uma pessoa para mim, lá no meu salão. Olhou para mim, conversa mais, conversa bem, ela falou assim: mas o pastor, que na época não era pastor ainda, era presbítero, não tem autoridade. Eu falei pra ele: eu sou assim, eu sou dessa. Não tem autoridade de orar por filho de ninguém. Eu olhei assim. Falei: como assim? Porque os filhos dele vivem tudo espalhado. Falei, cheguei e falei. Eu falei: ô irmã, aí quer dizer que eu estou na presença de Deus, meu marido não está na presença de Deus, mas se chegar alguém pedir para orar pelo casamento dela ou dele, eu não tenho autoridade. Mas como assim? Não estou entendendo. Enquanto eu estou na presença de Deus, pagando o preço pelo meu marido, pela vida dos meus filhos, eu tenho autoridade para orar pelo filho de quem eu quiser, o marido de quem eu quiser. Porque eu estou ali buscando pela vida deles. Então o Senhor me dá autoridade. O Senhor tem uma promessa que eles servirão o Senhor. Então eu quiser viver a minha promessa. E a autoridade foi me dada. Mas ali é Satanás querendo colocar dúvida na sua mente em quem você é em Cristo Jesus. E eu falei: não, irmão, está errado. Lógico que ele tem autoridade. Falei: já oro pelos meus filhos. Hoje meus filhos estão na presença do Senhor. Eles andam com ele. Os filhos dele estão lá. Mas é uma promessa. E ali vai de lá, vai de cá, vai de lá e vai de cá. Botou o rabinho entre as pernas e saiu. Mas enfim, você está entendendo que sempre vai se levantar alguém próximo de você para colocar dúvida de quem você é. Verdade. Sempre, não espere. Ontem eu vi o pastor Eliseu pregando, ele falando assim, que Deus, ele não deixou de ser Deus porque foi traído por Judas. Não, ele já sabia que seria traído por Judas e deixou Judas sentar na mesa. Porque ele não podia mudar quem ele era. Ele continuou sendo Deus mesmo, Judas traindo ele. Mas e o que aconteceu com Judas? E Judas morreu. Caiu, quebrou o pescoço. Viu? Mas Deus continuou sendo Deus. E nós não podemos mudarmos. Nós não podemos mudarmos a nossa identidade por causa de quem pensa ou acha. O que os outros acham sobre você é problema dele. Você tem que se preocupar com o que Deus acha sobre você. Verdade, meu Deus. O que Deus acha sobre você é uma coisa, o que os outros acham é outra coisa. Quando você tem convicção em quem você é em Cristo, o que os outros pensam não te preocupa. Verdade, meu Deus. Então não se preocupa, apenas permaneça. E quando vir essa seta querendo colocar dúvida no seu coração, não aceite e repreenda.
E o cão ele já tem um lugar lá nos quintos dos infernos esperando por ele. Então não aceite essas coisas sobre a sua vida. Assim como eu não aceitei naquela tarde, repreendi. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. E Eliseu sabia que ele era o porta-voz de Deus. Assim como Eliseu, nós precisamos estar pacientes da nossa identidade em Cristo o tempo todo, para que possamos abençoar os outros. Porque nós vamos ser colocados em lugares para abençoar outras pessoas. Nós vamos ser colocados em outros lugares para falar do amor de Deus, para falar quem o Senhor é e de onde Ele nos tirou. O que podemos aprender com a história de Naamã? Aqui vejo que se nós não formos humildes para fazer o que Naamã fez também, vamos experimentar do mesmo que ele experimentou. Não falo só da cura da lepra, da carne, mas da cura da alma. Muitas das vezes estamos com certas enfermidades sobre as nossas vidas e não temos a cura devida por conta que não somos humildes da maneira que Deus quer que sejamos. Verdade, aleluia, meu Deus. O que Deus ministrou comigo, eu falei, Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele ministra, Ele vai ministrando e Ele vai falando com você de um jeito que você vai olhando para si mesmo e você vai falando, eu preciso também. Eu também eu preciso da cura também. Eu preciso ser mais humilde, eu preciso se humilhar mais na tua presença para que as bênçãos do Senhor estejam sobre mim, sobre a minha casa. Às vezes eu não recebo algo, não é por nada, mas sim porque está faltando algo para que eu tenha que fazer e ainda não entendi. Muitas das vezes a gente questiona, eu falo por mim, porque tenho questionado coisas com o Senhor, mas o Senhor falou, ainda precisa de algo, ainda precisa ser tirado umas leprinhas, ainda precisa ser tirado umas coisinhas que estão te atrapalhando, chegar onde você tem que chegar, porque é no tempo dele, não no meu. Aqui ele nos mostra que não foi do jeito que Naamã queria, mas sim do jeito que o Senhor quis. E o Senhor ele foi ministrando em tudo aquilo que vem contra a nossa vontade e nos afronta. E eu trouxe alguns pontos, 7 pontos, que nós vamos aprender com Naamã nesses 7 mergulhos que ele deu. E eu quero falar nesta noite os 7 pontos que podemos aprender com Naamã. O primeiro, ele convida ao mergulhar na humildade. Porque a humildade, ela coloca-nos em lugares que devemos estar. Sem humildade não adianta. O segundo mergulho que nós possamos trazer para a nossa vida é o mergulho da obediência. Porque quando não somos obedientes, não recebemos aquilo que o Senhor deu para nossas vidas. A falta de obediência, muitas das vezes, não nos leva aonde temos que chegar. Então, muitas das vezes, eu estava ali estudando e o Senhor ministrando, eu vou escrever na mão, eu vou escrever. Eu falei, pastor, eu vou para lá, eu vou para o salão um pouquinho, vou estudar mais um pouco. Isso aqui foi depois que eu cheguei de lá, Deus foi ministrando. Então, o primeiro é o que? Ele convida para mergulhar na humildade. O segundo,
mergulhar na obediência. E depois, o terceiro mergulho é do contribuição, o mergulho da contribuição. O quarto mergulho é o da perseverança. E posteriormente o mergulho da fé. Porque muitas das vezes mergulhamos em algumas áreas das nossas vidas e não mergulhamos em outras que necessitam. Muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor, mas não temos a fé que precisa termos. Todos os dias quando eu deito, eu tenho uma pastora aqui, o pastor Bispo até segue, uma pretinha aqui, cabelo arcado. E numa pregação, ela falou assim: você tem um sonho? É como é o nome? Rosa Maria, né? Você tem um sonho? Qual o seu sonho? Ela fala na pregação dela. Você tem um sonho de gerar, de ser mãe? Mesmo que para o mundo, para os olhos visíveis, é impossível. Toda noite, quando você deitar, coloca a mão na tua barriga e começa a profetizar. Aí eu li aquilo e falei: Senhor, minha igreja é profética. Então eu não posso dar ouvido a que os outros falam, que os outros pensam, que falam que é da minha imaginação, que eu não vou conseguir. Não, eu vou gerar porque o Senhor me prometeu, o Senhor colocou algo, colocou no meu coração, então eu vou gerar. Senhor, eu profetizo sobre a minha vida que o filho da promessa, ele vai vir. E ele vai vir e muitos vão participar do culto de ação de graça. Aqueles que falaram que eu não iria conseguir, aqueles que falaram que era imaginação, aqueles que zombaram de mim, achando que estavam zombando de mim, mas não, que estavam zombando do Senhor, porque foi o Senhor que me prometeu, foi o Senhor que falou. Então eu vou zelar pela minha promessa, independente do que fale, do que pense, do que ache, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a minha identidade em Cristo Jesus. E ali toda noite, quando eu vou deitar, eu coloco a mão na minha barriga e eu falo: Senhor, o que está preso desprende, o que está amarrado desamarra. Senhor, você é Deus que muda, então vai mudando, vai trabalhando, vai fazendo e tira todo o impedimento. E quando eu estiver mudando, como Samuel no povo, e aí você vai ver. Olha, vocês vão dizer, ela não desistiu, ela confiou no Deus que serve. Ana, vai ser Ana Vitória, e Samuel Efraim. Tem nome. Ela falou: dá nome, profetiza, dá nome ao teu sonho. Você tem dado nome ao seu sonho? Você tem profetizado? Agora, o sexto mergulho é o do entusiasmo. Porque o entusiasmo é isso aqui, ó. Você tem que se entusiasmar mesmo. É fé. É a fé, é aquilo que você não vê no mundo aqui, ó. Mas você consegue chegar. Eu consigo me ver grávida, de barrigona, quase não conseguindo andar, cansada, com a dor nas costas. E o quarto arrumado, eu consigo me ver. E todo mundo quer me pegar, porque vai ser lindo. O sétimo e o último mergulho é o mergulho da vitória. Essa vitória que eu estou pregando aqui nessa noite. Porque para você chegar nela, você primeiro tem que mergulhar. Mergulhar na humildade.
Quem sabe o que levou Naamã a ficar leproso? Quem sabe? A desobediência. Foi a desobediência. Então a desobediência muitas das vezes gera algo em nós que vem para nos matar, não é, pastor? Pastor, às vezes me liga e eu... Aí daqui a pouco o Espírito Santo de Deus fala assim, cara a boca. E só ouve. Aí ele começa a falar, começa a descascar, começa a ligar e começa a falar. Aí eu só ouvi. Tá bom. Aí vou chorar. Aí choro. Aí ali Deus começa a trabalhar e começa a ministrar. Aí eu ligo pro pastor, não, pastor, o senhor tá certo, é isso mesmo. Então vamos, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus. E Deus ele tá fazendo. Aleluia. E Deus ele tá trabalhando. Mas, e quantas lepras ele teve que tirar para eu chegar a esse nível? Quantas vezes, quantas coisas eu tive que passar para eu ter esse entendimento? Quantas vezes eu tive que desobedecer para hoje entender que a obediência gera bênção? Para que hoje eu venha entender que quando eu me humilho, obedeço, o Senhor vai lá na minha casa. Ele começa a trabalhar nos meus filhos. Ele começa a libertar o meu marido. Ele começa a trabalhar no jeito dele, através da obediência. Porque não adianta nós estar dentro da casa dele, mas não obedecer os princípios dele. Não adianta estarmos dentro da casa dele e não dar ouvido à voz dele. Não fazer aquilo que ele faz para nós fazer. Não adianta. E muitas das vezes estamos dessa forma, dessa maneira. Não obedecemos, não damos ouvidos. Temos que ter audição sensível para a voz de Deus, para que nós venhamos obter aquilo que Ele tem para nós. Então nessa noite eu quero que você se ponha de pé no seu lugar. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente, não. Eu quero apenas que você se ponha de pé. O Ministério Louvor pode tomar lugar. E eu quero que você se analise, auto-se analise, através dessa palavra que o Senhor trouxe nessa noite.